Quando completei 18 anos, meu pai me disse que agora eu teria que ir obrigatoriamente a rituais que eu jamais havia presenciado. Mas primeiro, teriam que me dar as boas-vindas formalmente. Iriam me apresentar às divindades, por assim dizer. Antes do ritual, me disseram que eu deveria usar roupas velhas e por baixo um short e um sutiã esportivo. O ritual de iniciação foi em um domingo, às 9 da noite. Cheguei ao rancho onde vi umas 100 pessoas vestidas com túnicas vermelhas. Túnicas que cobriam seus rostos, deixando à mostra apenas os olhos. Eles formaram um triângulo, não carregavam velas ou qualquer coisa para nos iluminar. Tudo aconteceu na escuridão da noite. Meu pai me esperava no centro e eu entrei. Ele me disse para me ajoelhar com as palmas das mãos sobre as pernas e fechar os olhos. Em seguida, começou a dizer palavras que eu não entendi. Parecia que meu pai estava falando em outro idioma, mas eu não fazia ideia de qual era. Ele fez isso enquanto colocava sua mão direita sobre a minha cabeça. O ajudante do meu pai também entrou, recitando algumas palavras, e com suas mãos começou a rasgar minha camisa. Ele a abriu pela metade, depois rasgou a outra metade nas costas. Mandaram-me levantar e rasgaram minha calça, primeiro rasgando-a das pernas até os tornozelos, depois de cima a baixo. Agora eu já estava seminua, e assim começaram a cortar minha pele com uma navalha, formando figuras que significavam divindades. Eu podia sentir o corte da lâmina abrindo minha pele. Doía muito, mas os cortes não foram profundos. Eles me cortaram nos braços, ombros, pescoço, costas e pernas. Foram muitos ferimentos. O sangue que saía do meu corpo era usado para formar símbolos na minha pele. Isso durou 30 minutos. Nesse ponto eu estava tremendo de frio. As feridas no meu corpo doíam e ardiam. Depois de me cobrir de feridas, meu pai começou a me borrifar com álcool em todo o meu corpo. Isso ardeu tanto que soltei um grito desesperador. Depois disso, meu pai novamente colocou a mão sobre minha cabeça, assim como seu ajudante. Eles começaram a dizer palavras que eu não conhecia. As pessoas no triângulo também começaram a recitar alguns cânticos. O estranho é que, pouco a pouco, comecei a sentir como se as mãos deles tivessem fogo. Não me queimava, não doía, mas eu sentia a temperatura das mãos aumentando drasticamente. Não era o calor acumulado. Parecia realmente que eles tinham chamas nas mãos, mas não me queimava. Aos poucos comecei a relaxar. Não lembro de muita coisa porque em algum momento adormeci durante o ritual. No dia seguinte, acordei já na minha cama, coberta. Acordei com uma forte dor de cabeça e com a boca seca, mas com um gosto de metal. Com os dias, comecei a lembrar de pedaços daquela madrugada. Era como se não fosse eu, como se algum ente tivesse entrado naquele momento e me controlado. Tudo o que restava do ritual era a lembrança de ter bebido sangue de algum animal diretamente do seu corpo. Era como se aquele animal fosse um copo de água. Me disseram que agora as divindades cuidavam de mim. Tenho certeza de que, em algum momento, algo me possuiu, mas nunca me disseram. Depois daquela noite, se passaram 2 meses sem rituais ou sacrifícios. Tudo estava normal dentro do possível, porque meu pai continuava fazendo pequenos trabalhos de bruxaria ou limpezas espirituais, mas nada grande. Quando chegou outubro, meu pai começou a fazer preparativos para um ritual chamado engendro. Eu jamais tinha ouvido falar nisso, e era porque ele nunca me havia levado a um. Ele me disse que naquele ano eu não iria participar, mas no próximo seria a minha vez. Questionei do que se tratava, mas ele nunca me contou o procedimento ou para que servia. Eu só descobria estando lá. Naquela ocasião, em uma noite chuvosa de outubro, ele convocou a maioria das mulheres e homens. Não estávamos vestidos como em outros rituais. Naquela ocasião, a maioria veio vestida com roupas largas, calças de moletom e camisas compridas. Primeiro jantamos e bebemos um pouco, e depois meu pai fez um pequeno discurso. Ele disse que depois de vários anos havia chegado o dia do ritual engendro. Mencionou que no próximo ano teriam que fazer muitos sacrifícios, pois várias coisas estavam por vir, tanto na política quanto entre aqueles homens que se dedicam a atividades ilícitas. Todos concordaram, e meu pai subiu ao 2º andar comigo. Nós 2 estávamos olhando para eles do corrimão. Meu pai deu a ordem para iniciar aquele ritual.
Eu pensei que seria outro ritual com animais, cortes e fogo, mas não. Embora soe engraçado, vi como todos naquela sala começaram a se despir e pude ver como todos os homens estavam tendo relações sexuais com as mulheres. Como os homens eram em maior número, pude ver vários homens segurando uma única mulher. Eu me sentia incomodada em estar vendo isso ao lado do meu pai. Mas meu pai me disse que não estávamos fazendo isso por morbidez. Tínhamos que cuidar para que não houvesse nenhum tipo de violência. Esse ritual não durou muito, aproximadamente 30 minutos. Todas as mulheres que participaram do ritual ficavam grávidas, mas esse era o propósito. Esse era o plano. Meu pai me disse que em 9 meses nasciam nossos filhos. Eles não eram delas. Elas não iriam ser mamães. Eram da seita. Aqueles bebês que iam nascer nos pertenciam. As mães recebiam um pagamento e cuidados durante a gravidez. Isso era uma loucura. Sei que vocês também estão pensando isso e pude conversar com uma senhora que já estava na seita há 20 anos. Ela me disse que já tinha se acostumado e que havia engravidado 10 vezes, mas não tinha nenhum filho. Todos foram entregues à seita. Durante todos esses 9 meses, meu pai teve trabalhos pequenos onde eram pedidos apenas ervas, velas, incensos e um ou outro integrante da seita. Esses 9 meses foram muito agradáveis. Tínhamos mais tempo livre para nós. Às vezes ele me ensinava bruxaria, mas também passávamos o tempo comendo, assistindo à televisão, jogando, saindo para diferentes lugares, comprando roupas ou coisas. Éramos como uma família normal, entre aspas. Ele era muito carinhoso comigo. Eu perguntei se ele não tinha filhos, e ele disse que não, que todos os que teve foram por ritual de engendro. Mas fora da seita não teve filhos até eu chegar à sua vida. Ele me revelou que no início queria me entregar como oferenda, mas aos poucos começou a me ver como a filha que nunca teve. Até que decidiu me educar à sua maneira. Eu também me apeguei a ele. Desde que praticamente cheguei à sua vida, passei de estar sozinha, sofrendo maus tratos e abusos, para estar com ele, que me mostrava carinho. Mas chega de sentimentalismos. Quando se passaram pouco mais de 9 meses, as garotas já haviam dado à luz. Durante o pós-parto também tiveram cuidados. Apenas entregaram os bebês que eram mantidos em uma casa afastada da cidade. Uma casa com todos os cuidados para os bebês parecia uma clínica privada. Comecei a pensar, e essa prática provavelmente já existia há muitos e muitos anos. As instalações onde colocavam os bebês eram modernas para a época. Isso me surpreendia cada vez mais. Vocês se lembram que meu pai mencionou algo sobre rituais políticos, sobre rituais para pessoas poderosas? Pois é, tal como ele disse, muitos peixes grandes chegaram nesses meses. Obviamente, meu pai não foi o único a fazer isso. Havia muitos bruxos nessa seita. Muitos participaram com esses peixes grandes. Não direi nomes, mas eram políticos, senadores, candidatos a prefeituras e outros cargos que eu claramente não conheço. Também chegaram várias pessoas perigosas. Mas todas essas pessoas vieram até nós buscando todo tipo de coisas. Ganhar eleições, eliminar inimigos, proteções, mas proteções muito grandes que custam muito dinheiro. Eles buscavam que nossas divindades lhes dessem favores. Todos esses rituais foram praticamente iguais. Todos realizados à meia-noite com mais de 100 participantes, além da família dos clientes ou, às vezes, eles mesmos. Mas os pactos eram diferentes. Eu presenciei 10 rituais desses e faziam o seguinte. Eu era uma das participantes que ficava nos triângulos, olhando para meu pai, seu assistente e os clientes. Nós segurávamos velas em ambas as mãos. Fizemos uma fogueira no meio e começamos a cantar, balançando-nos. Mas eu não forçava a voz para fingir. Não era o tom de uma garota. Parecia que aquilo era uma possessão, onde meu pai entregava seu corpo para que as divindades continuassem com o ritual. Quando essa entidade estava no corpo do meu pai, ela falava em outro idioma, mas o assistente entendia perfeitamente. A primeira coisa que mandava trazer era um bezerro. Não importava a cor ou o tamanho. O bezerro estava vivo, mas amarrado. Ele gritava como se soubesse o que estava prestes a acontecer.
Pensei que o sacrificariam como todos os outros animais acordados, mas fiquei muito surpresa quando aquela mulher que possuía o corpo do meu pai, com um único toque na cabeça do animal, o colocou para dormir instantaneamente. Depois, com grande facilidade, ela o levantou com uma só mão e começou a cortá-lo pela parte do meio, deixando cair tudo o que estava dentro sobre o cliente. Ao redor dele começaram a desenhar um círculo e uma estrela gigante. Ela fez isso com pólvora e um líquido inflamável. Depois aquela mulher, aquele ser sem fósforos ou isqueiro, sem nada para acender o fogo, com seus dedos acendeu a pólvora, fazendo com que o círculo e a estrela iluminassem todo o centro. Depois disso, a divindade começou a fazer movimentos estranhos, como contorções no meio do fogo, mas parecia estar desfrutando. E pude notar que pouco a pouco o fogo começou a se tornar azul turquesa. Era uma cor que jamais havia visto no fogo. Era tão clara. Talvez fosse por alguma reação que os ingredientes tiveram, mas pude ver como se formavam redemoinhos muito grandes ao redor do cliente, como se essas chamas o abraçassem. Até aqui terminava o ritual, e ele se repetia durante uma semana inteira. No último dia fez-se o mesmo, mas o final mudou. Desta vez todos foram embora, exceto o cliente. Meu pai me puxou e junto com o cliente me levou para o centro da floresta, mas não sem antes levar um bebê. Um daqueles bebês que tinham para eles na floresta. Meu pai deitou o cliente, o despiu e começou a passar o bebê por todo o corpo do cliente, dizendo uma infinidade de palavras estranhas. Eu me sentia mal porque o bebê chorava, pois estava com frio, mas os gritos daquele bebê se apagaram. Ou melhor, meu pai os apagou. Ele fez isso com uma adaga, dizendo que aquele corpo era a oferenda que ele entregava para que o pacto estivesse selado. Quando terminava de dizer essas palavras, nas 10 vezes em que presenciei isso, acontecia de a temperatura cair muito. Começava a fazer um frio e um vento terrível, como se um redemoinho estivesse passando. As árvores se moviam bruscamente, a terra se levantava. Os pássaros que estavam nas árvores próximas iam embora. Era como se alguém estivesse vindo buscar sua oferenda. O estranho era que, em 7 ou 8 ocasiões, a madrugada estava tranquila, sem vento. E de repente, quando ele terminava de dizer aquilo, tudo se desatava. Ao presenciar tudo isso, comecei a ter sonhos horríveis. Eu sentia remorso por todas as vidas que terminaram diante dos meus olhos. Uma noite comecei a chorar. Fiquei emocionada e me perguntei por que faziam isso. Por que pediam por seres vivos? Sou uma hipócrita, porque um dia eu estava me questionando e me sentindo mal por todos os falecidos. E no mês seguinte tive meu primeiro banho branco. Todos os integrantes da seita não cabiam na fazenda, então tudo era feito em grupos. Naquela vez, foi um grupo de 100 pessoas. Todos nós usávamos nossas túnicas vermelhas e entramos em um grande salão cheio de tochas que iluminavam o lugar e velas. Para não prolongar a história, esse ritual era chamado de banho branco, porque sacrificavam bebês na nossa frente. Eles faziam um pequeno corte para que o sangue começasse a escorrer moderadamente. Isso que vou contar agora foi o mais forte que já fiz. Aqueles bebês iam gotejando, choravam enquanto o sangue saía deles. E enquanto isso acontecia, as pessoas deixavam seus fluidos caírem no corpo deles. Parecia como se estivessem passando qualquer coisa, como se fosse um pano. Antes que chegasse a minha vez, utilizaram 3 bebês. Quando chegou a minha vez, eu não consegui fazer. Senti medo, terror, remorso e uma infinidade de sentimentos. Na minha vez, eu gritei a plenos pulmões que não podia e que já queria ir embora. Mas em vez de me repreenderem ou castigarem, todos me encorajaram a fazer. Disseram que eu podia, que eu era forte e corajosa, que eu podia, e que eles sabiam que eu conseguiria, e que a seita estava comigo e me amava. Eles me disseram tantas coisas bonitas, coisas que me encheram de coragem e de esperança, porque finalmente eu tinha uma família que me amava. Então para mim foi fácil levantar o bebê, tirar metade da minha túnica e deixar que o sangue escorresse no meu corpo.
Quando passei o corpo para a próxima pessoa, senti-me querida, amada por todos. Esse ritual nunca soube para que servia. Não quis perguntar ao meu pai ou a qualquer integrante. Sabe, as pessoas envolvidas nessas coisas podem parecer gentis, mas aqui elas são totalmente diferentes. Em 2 ocasiões vi atores e atrizes chegando com meu pai. Celebridades da televisão daquela época. Celebridades que pareciam gentis, que ninguém imaginaria que aquela pessoa que aparece na TV, às escondidas, estivesse tomando banho com um animal ou com um bebê falecido. Diziam que faziam isso para continuar parecendo jovens, para que os anos não passassem para eles. Também faziam isso para selar pactos. Se eu não tivesse visto, jamais acreditaria que essas pessoas fizessem isso. Eu saí de tudo isso porque o remorso não me deixava em paz. Durante vários meses, fiquei deprimida por tudo o que vi e fiz. A perversidade humana eu jamais entendi. Eu pude sair fácil porque meu pai era um líder, um bruxo muito influente na seita. E eu disse a ele que não queria mais continuar, que me sentia mal, e que se ele não quisesse me ver como filha, eu entenderia, mas que eu não podia mais. Eu não queria mais ir a nenhum ritual. Meu pai não me questionou. Ele disse que desde pequena sempre me amou, e que se eu não quisesse mais participar, ele entenderia. Só me ameaçou para que eu não dissesse nada, para que eu não denunciasse, porque se o fizesse, ele me entregaria como oferenda. Eu pude sair facilmente. Mas as pessoas que diziam o mesmo que eu não se saíam nada bem. Elas desapareciam porque tinham medo de que falassem algo. Eu nunca o fiz. Eu me afastei daquele estado para não saber mais nada daquilo. Meu pai me visitava a cada 15 dias ou a cada mês. Quando ele vinha à minha casa, eu cozinhava para ele. E passávamos todo o tempo juntos. Ele conheceu meu marido e mais tarde meus filhos. Mas, quando completei 37 anos, meu pai faleceu de velhice. Ele nos deixou sua fazenda. Obviamente nunca moramos lá, jamais moraremos. Nem levarei meus filhos a esse lugar cheio de sangue, cheio de terror, lágrimas e perversidade. Atualmente tenho 50 anos e já se passaram muitos anos desde aquela seita. Não acredito que ainda exista. Os líderes eram muito velhos e não deixaram sucessores, mas não sei. Isso é apenas uma suposição. Agora estou feliz, embora muitas vezes os pensamentos sobre minha juventude ainda me atormentem. Espero que nenhum de vocês tenha uma experiência com seitas, porque elas são muito perversas, principalmente do ponto de vista da vítima. Obrigada por ouvir minha história, e espero não tê-los entediado com tantos detalhes. Também agradeço às pessoas que tiveram coragem de compartilhar suas histórias sobre seitas. Obrigada por me encherem de coragem. Lembrem-se de que as seitas estão mais perto do que vocês imaginam. Que experiência perturbadora. Espero que nenhum de nós se depare com essas pessoas sinistras. Por favor, não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever e compartilhar esse relato para que mais pessoas fiquem sabendo. Deixe seu comentário aqui embaixo com sua opinião, estarei lendo. Bem, por hoje é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!